Bom dia a todos. Me deram essa missão, na realidade o Alfredo me deu essa missão de falar para vocês agora, depois de tanta gente importante, promotor, juíza, defensor, delegado, né, o perito criminal, vem aqui o jurado falar dessa missão que ele tem, né? Na realidade, qualquer um que está aqui hoje pode ser jurado, né? Eu, na realidade, encontrei essa missão quando eu ainda estava fazendo a minha graduação em Direito. E aí eu queria, né, acabar com aquelas horas, né, extracurriculares, queria também adquirir a prática jurídica para aquela matéria que a gente faz lá no final de prática jurídica penal. Então eu queria isso. Na realidade, eu fui com essa intenção. E aí eu já estava pensando também em fazer concurso público, né? E aí eu, pesquisando, verifiquei que o jurado, ele tem algumas prerrogativas, algumas coisas que poderiam trazer benefício para mim no futuro, que é, por exemplo, ter preferência em concurso público, em promoção, né? Ter preferência em licitações públicas. Então, são essas coisas, porque, na realidade, o jurado não ganha nada. Ele está ali, não ganha nada, mas ele tem esses benefícios. E aí depois eu fui aprender o que é realmente ser um jurado, né? Na realidade, vocês tiveram a oportunidade de ver aqui, né, vamos lá, estou aqui aprendendo, né? Então, já disseram aqui, né, que o Tribunal do Júri, ele é uma cláusula pétrea e ele está garantido na Constituição Federal, né? Então, a importância do Tribunal do Júri. Todos vocês puderam ver aí o trabalho de todos esses profissionais excepcionais, né, que fazem para chegar nesse momento. Esse momento, para mim, eu acho que todo mundo aqui vai concordar, é o ápice, né, de tudo isso, do crime, né? Quando o crime acontece lá no começo, né, que o cara cometeu aquele homicídio ou uma tentativa, está começando, e ele vai desembocar, ele vai terminar com o trabalho de todos esses profissionais no Tribunal de Júri, e aí a gente vai ter essa oportunidade, essa responsabilidade social que né, de julgar aquela pessoa ali. E eu aprendi que isso é de extrema importância, pela humanidade do tribunal, como já disseram aqui, né, é a oportunidade que nós, como cidadãos, temos, né, de cumprir esse dever, que é afastar pessoas, né, que cometem crimes, né, de várias formas, né? No Tribunal do Júri, especificamente, os crimes contra a vida, que acho que a pior forma de crime, né? Então, a gente tem que se colocar na situação e tirar essas pessoas do convívio social. Agora, assim como a magistrada falou, ela depara com situações que, às vezes, né, são situações ali que não é um criminoso que está ali, né? É uma pessoa qualquer, como nós, levada por emoções extremas ou por uma situação extrema, acabamos nos envolvendo em algum tipo de homicídio. E aí vamos parar no Tribunal do Júri. E aí a gente vai ser julgado por pessoas como nós, como cada um de vocês que estão aqui, né? Então, o Tribunal do Júri é de extrema responsabilidade, né? Então, eu participei como jurado no 4º Tribunal do Júri. Não é uma profissão, existem várias regras para que o jurado não seja um profissional de júri, né? Tem muita gente que vai para lá com o interesse de apenas não trabalhar, né? Apenas para ganhar o dia de trabalho, que é outra coisa que o jurado tem. Então, eu vi gente lá que era funcionário público e aí queria ficar afastado durante 2, 3 meses do trabalho e aí ia atuar no Tribunal do Júri. E aí chega lá, fica dormindo, não assiste às falas dos promotores, dos defensores, fica cansado. Então, eu acho que a responsabilidade do jurado, que a gente viu aqui,
todos os profissionais dizendo aqui, todo mundo acabou me ajudando um pouco também. Me colocaram nessa situação difícil de ser o último, mas todo mundo falou um pouquinho do jurado. Eu acho que todos que falaram antes de mim acabaram falando do jurado, né? A própria juíza falou aqui da importância do jurado. Então, a gente precisa, quando se colocar nessa situação, ter muita responsabilidade. Então, se você não está bem, comunica a juíza. Juíza, hoje não estou bem, estou cansado, dormi mal, quero ser dispensado. Ela vai dispensar, eu tenho certeza. É muito melhor do que você ficar ali e não cumprir a tua função. Então, assim, na realidade, as minhas motivações iniciais eram apenas egoístas, né? Eu queria apenas atender às minhas necessidades pessoais. Mas depois eu fui aprendendo a importância de ser um jurado, né? Naqueles momentos que eu fui convocado e pude atuar em alguns casos, e foi bastante interessante. Não atuei nesse caso aqui, né, do Fernandinho, graças a Deus, mas é um caso que me mostra aqui, por exemplo, ele está com um sorriso no rosto ali, e existem criminosos que chegam no tribunal com um sorriso no rosto, né, mesmo tendo cometido vários crimes, né? Eu acho que essa é a motivação, né? Você resolver essa situação. Essa pessoa, independente de quem ele seja, ela deve ser afastada ou não do convívio social. Quem vai decidir isso é vocês, né? É o jurado, né? Não é o juiz, não é o promotor, não é o defensor, é o jurado. Aí é claro que todos eles trabalham de uma forma impressionante. O perito, né? O defensor, o Ministério Público, eles vão trabalhar para fazer o seu melhor. Mas quem vai decidir é o jurado, né? E aí, às vezes, a gente vê, né? Eu tive situações que a gente viu que o júri não foi um júri que atuou de forma responsável. E aí, uma pessoa, muitas vezes perigosa, né? Saiu, né? Acabou saindo dali absolvida. E aí, assim, o meu medo, e a gente vê isso no dia a dia hoje, essas pessoas voltam para a rua, voltam para o convívio social. E aí elas vão, né, quem sabe, cometer um novo crime, e às vezes pode chegar num familiar nosso, em alguma pessoa, algum amigo, algum conhecido, quem sabe até a nós mesmos. Então, eu acho que a função de jurado, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Por isso que ela é uma função pública relevante. Por isso é que ela concede essas prerrogativas a quem é jurado. Então, uma das motivações é tirar esse sorriso do rosto, muitas vezes, de uma pessoa que comete crimes, né? Então, os benefícios, eu falei aqui, são esses benefícios que me levaram inicialmente, né? Pode ser interessante para alguém que queira aqui estar fazendo graduação, quer fazer concurso público, quer ter preferência, né, no concurso público, que é o desempate, né? Vai estar lá no edital dizendo que você tem, você recebe um certificado no final, você pede ao magistrado, ele vai te conceder, né? E aí a composição do tribunal, vocês praticamente, a gente tem aqui, né? Todos os membros, todos os participantes estão aqui, né? Todos já falaram, né? Os agentes, né? O perito, eles participam, né? Direta e indiretamente, quando dão lá o seu testemunho, né? Então, muita gente está envolvida, e como a juíza acabou de falar aqui, né? É gratificante quando você consegue fazer uma sessão de tribunal de júri, né? Porque é muito difícil. Eu acho que vocês imaginam aqui a dificuldade, exumar corpo, colher provas, fazer provas, perícia técnica, vai lá com GPS, o cara vai lá, faz reconstituição. Então, para chegar naquele dia, dentro de aproximadamente 20 jurados, escolher 7 pessoas que vão decidir aquela causa, é muito complicado, entendeu? E a gente, quando consegue levar o tribunal, né, até o final e tudo correr bem ali, porque diferentemente, né, dos filmes que a gente está acostumado a ver, do tribunal de júri, não pode haver comunicação, o jurado não pode falar um com o outro, não pode conversar, quando vai no banheiro tem que ir um por vez, não pode ficar ali,
Então, é complicado. Por exemplo, o promotor, ele conversa com os colegas, conversa com o juiz, conversa até com o defensor, né? Todos que estão ali no tribunal podem conversar, mas o jurado não pode. Então, é uma função difícil de se executar, porque você não pode conversar com ninguém, você está sozinho, dentro de você mesmo, com a sua consciência. Então, você precisa ter muita responsabilidade para executar essa função, né? Que, embora você não ganhe nada para isso, muitas vezes até gaste, e eu gastava muito, porque eu moro em Campo Grande, eu tinha que ir lá para o tribunal da capital, pegava ônibus, pegava trem, né? Para chegar lá, tudo pagava do meu bolso, não ganha nada. Aí lá a gente ganhava um lanchinho, quando a coisa ia até mais tarde, comia um lanchinho lá, né? Mas eu tinha, depois que eu comecei a atuar no tribunal, na primeira vez que eu fui sorteado e escolhido, eu comecei a perceber a importância e a responsabilidade de ser jurado, né? E aqui todo mundo já percebeu a importância que é, né? A minha experiência, eu tive, né, lá experiências fantásticas. A gente vê, né, vem o promotor, fala, né, o cara inteligente, né, provado num concurso público difícil pra caramba, o cara vem, fala, pega aquelas provas todas, estudou o processo, aí você está sentado ali no meio daquelas 7 pessoas ali, ele fala, olha para você, ele chora, ele ri, ele fala um monte de coisa, e aí você fala, aquele cara é culpado, tenho certeza, ele é culpado. Aí passa, tal, 1h30, ele fala, tal, aí vem o defensor, mais 1h30, aí ele fala, ele chora, ri, aí às vezes eles brigam, né, os dois, né, às vezes eles brigam um com o outro e tal, e a gente fica ali assistindo tudo aquilo, aí quando termina a fala do defensor, a gente fala, caramba, o cara é inocente, e agora? O que eu faço? Há 1 hora atrás ele era culpado, agora passou 1 hora, eu já acho que ele é inocente, e aí, como é que eu vou decidir? Como é que eu vou resolver isso? E eu não posso falar com ninguém. Não posso conversar com o juiz, eu não posso conversar com o promotor, eu não posso falar com o meu colega jurado, eu tenho que decidir na minha consciência. E aí, às vezes, o crime que a pessoa cometeu é um crime absurdo. Teve um caso lá, que foi um caso que a gente acha estranho, né? Eu achei estranho porque o cara veio trabalhar como pedreiro, veio lá do norte, né, veio de longe, né, veio aqui, se instalou ali na favela da Rocinha, né, que agora está tendo toda essa repercussão, e aí veio morar arrumou uma esposa, e aí foi morar com ela num barraco. Aí chamou o irmão, porque estava indo bem, e chamou o irmão. Aí o irmão veio de lá do norte também, veio. Aí ficaram os 3 morando tudo junto, os 2 e a mulher. Aí o cara saiu o dia inteiro, trabalhava, o irmão ficava em casa com a mulher dele, e aí ele ia, né, bebia e tal, e chegava em casa madrugada. Aí o irmão ficava lá com a mulher dele e tal, até que um dia, né, a mulher dele falou, poxa, mas você não chega junto, você não está aqui comigo e tal, papapá, né, seu irmão é bom, seu irmão é melhor que você, seu irmão, né, até que um dia ele chegou e falou, ó, ela chegou para ele irritado, cansado de trabalhar o dia todo, chegou para ele e falou, teu irmão está chegando junto aí, está comigo todo dia aí, pô, e teu irmão é melhor, eu vou sair com teu irmão e você já era. Aí o cara ficou aborrecido, né? Matou a mulher. O que aconteceu? Naquela briga, naquela emoção, dentro da Rocinha, o que aconteceu? Os traficantes foram lá e tiraram o corpo dessa mulher e colocaram lá naquela passarela que todo mundo vê aí na televisão, porque não, né, ninguém ia lá tirar o corpo dessa mulher lá dentro da Rocinha. Aí botaram lá. Quer dizer, já não tinha mais cena de crime. Né? E aí, como é que os peritos vão atuar? Né? Aí estava lá a mulher, esse cara foi julgamento, né? E aí assim, a gente fica, pô, será que, né? Aí às vezes você tenta se colocar no lugar da pessoa, ele está errado, matou, né? Mas e aí, aquela circunstância, poderia ser eu, poderia ser você, né? Então a gente fica, realmente uma missão muito difícil de você cumprir ali. Então, você tem que ter responsabilidade. Essa pessoa tem que ser afastada, não tem que ser afastada do convívio social. E aí tem pessoas que são, né, você fica, é uma dúvida, né, e você tem que ter atenção, você tem que ter o cuidado, estar prestando atenção em tudo que vão te apresentar ali, o que o promotor vai te apresentar, quais são as provas, o que o defensor vai falar, quais são os argumentos dele. Tem que prestar atenção na juíza, porque ela vai estar presidindo todo aquele
esse procedimento, ela vai trazer ali exortações ali, não preste atenção nisso, preste atenção aqui e ali. Então, a gente vê, aqui no início, né, a gente tinha ele sorrindo, ele agora está de pé ali. Esse é o momento em que provavelmente a juíza estava fazendo a leitura, né, da sentença. Aí todo mundo fica de pé, incluindo os jurados. Então, antes disso, a gente vai lá para a sala secreta, né, que, diferentemente daquela sala lá dos filmes americanos, a gente fica lá, tem umas divisões, cada jurado fica numa divisão, e aí os votos são sim ou não, é sim ou não. Não tem porquê, não tem como, onde. A juíza lá apresenta as perguntas, as questões, os quesitos, e a gente vai votando, né? Para cada quesito, vota sim ou vota não. O oficial de justiça passa ali os votinhos, ninguém vê o seu voto é sigiloso, ninguém sabe se você absolveu, acusou, se você condenou, o que você fez, por quê. Então não precisa ter medo, ninguém nunca ouviu aqui, se alguém ouviu falar aqui, eu nunca vi, já mataram o juiz, já mataram o promotor, né? Já mataram o delegado, já mataram um monte de gente, mas eu nunca vi alguém falar aqui que jurado morreu aqui no Brasil. Né? Eu nunca ouvi. Então, assim, quem tem medo, você jurar, não sei o quê, nem nesses casos de beira-mar, nem nesses casos mais complexos aí, ninguém nunca ouviu falar que o jurado morreu. Então, não tenham medo, se alguém um dia quiser participar, ou achava que isso deveria ser um serviço obrigatório, né? Em vez de ali servir as Forças Armadas, eu acho que devia ser um serviço obrigatório, todo cidadão tinha que passar um tempo ali para ver. Ali a gente vê de tudo, os magistrados aqui que são mais experientes, os promotores, a miséria humana está exposta ali, né? Eu vi muitas coisas absurdas, né? Vi muitas coisas também, muita gente também que não tinha, sem provas, né? Às vezes eu participei de um caso com 2 réus, a gente sabia que eles eram 2 jovens, eles eram criminosos, mas naquela situação ali, infelizmente, o que no meu ponto de vista aconteceu foi que eles estavam sendo utilizados pela polícia local como para imputar a eles um crime que eles não cometeram, alguém foi assassinado, morreu, provavelmente por brigas ou de tráfico, ou de polícia, ou de milicianos, e aí imputaram a esses jovens que já eram criminosos, mas naquela situação eles não eram. E aí a gente fica, eles foram absolvidos, né? Nesse caso, porque não haviam provas, não haviam. E no final, depois que terminou o julgamento, a gente conversou com o promotor e a gente lá, eu falei, bom, são criminosos, vão voltar para as ruas, vão voltar a cometer crimes, mas esse crime não foi eles que cometeram. Mas, então assim, tem muita coisa no tribunal. Eu acho que todo mundo deve ter uma experiência lá, se puder, faz uma inscrição, você vai estar contribuindo para a sociedade, atua com responsabilidade, eu acho que vale a pena. Eu vim aqui para tentar falar um pouquinho, né, dessa minha experiência, e essa é a grande oportunidade que eu tive. Agradeço aí, Alfredo, agradeço a atenção de vocês depois de tanto cansaço, de ouvir tanta gente importante, aí venho eu aqui só explicar um pouquinho para vocês o que foi, o que é, o que pode ser para vocês. E aí, agora, eu agradeço e desejo a todo mundo aí um bom almoço, que eu acho que agora vem o almoço, né?